Irmãos de Espiritismo, boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. Nós estamos trazendo aqui esse tema, um novo olhar para o Espírito. Esse tema foi trabalhado em julho desse ano na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Foi o tema do 58º Encontro de Evangelização de Espíritos. A evangelização de espíritos é um trabalho que o professor Eurípides Barçanufo está desenvolvendo com a equipe no plano espiritual e tem a equipe no plano material que mediunicamente vai recebendo todo esse trabalho, esses estudos. É um estudo de uma forma bem didática, tentando nos auxiliar a compreender como que os sentimentos e os pensamentos atuam durante o processo da nossa evolução. E o nosso objetivo é chegar numa construção energética, numa construção vibratória, radiante, brilhante, bonita. A gente quer chegar naquele ponto. Aquele ali é um desenho mediúnico, mostrando uma construção bonita, saudável, de equilíbrio, e é onde a gente pretende chegar com toda essa trajetória nossa de reencarnações, de evolução e tudo. Bom, para a gente poder olhar para o espírito que somos, para o ser espiritual que somos, primeiro a gente precisa entender qual que é o nosso propósito enquanto ser espiritual encarnado aqui no planeta Terra. Por que é que nós estamos aqui? A gente tem só um objetivo em estar aqui: alinhar-se com as leis divinas. A gente precisa entender como que funcionam as leis divinas para a gente estar em sintonia com elas. Tá? E de que forma a gente faz isso? Então, a gente sempre leu nas obras, estuda no Evangelho, conhecemos a palavra de Jesus, que está o quê? O tempo todo nos levando a tentar fazer isso, alinhar com as leis divinas. Mas, às vezes, a gente se perde. A gente sabe que a gente precisa fazer aquilo, mas a gente não consegue fazer aquilo, porque muitas vezes a gente não sabe como. Então, essa metodologia do professor Eurípides Barçanufo é justamente tentando trazer de uma maneira bem didática, através de imagens, estudos e reflexões, como que a gente faz para se alinhar com as leis divinas. Bom, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, Ele cria o processo de reencarnações para que a gente, aqui no planeta Terra, possa vivenciar experiências e, através dessas experiências, a gente construir o nosso patrimônio energético. Então, a reencarnação, ela traz para nós o que? Um corpo novo. Ela traz um corpo novo. Esse círculo colorido que está aí, simbolizando as nossas construções de vidas anteriores. Então, cada cor dessa aí simboliza uma conquista de encarnações anteriores, ou simboliza uma derrota, um fracasso, energias doentes que nós carregamos no nosso perispírito. Então, isso aí é o nosso patrimônio espiritual. Então, quando a gente reencarna, a gente ganha um corpo novo, mas o nosso patrimônio de conquistas espirituais. E quando eu falo conquista, são aquisições positivas e aquisições negativas. Tá? Tudo isso vai compor o nosso padrão vibratório. Então, ali é como se fosse uma pequena amostra do padrão vibratório do perispírito. Então, nós vamos reencarnar trazendo velhos padrões. Tá? A gente reencarna trazendo as nossas heranças espirituais. Certo? Então, é um corpo novo, porém com sentimentos e pensamentos arraigados. Tá? E qual que é a vantagem, então, da reencarnação? É que, está vendo que tem alguns pontos lá que estão em branco ainda? Alguns círculos em branco? Aquilo ali é o espaço que a reencarnação traz para a gente. É a oportunidade de novas construções. Como se a gente estivesse ganhando uma folha em branco para poder colorir. E aí, como que nós vamos colorir? Como é que nós vamos construir isso daí? Bom, ali a gente é reencarnado, então o que é a reencarnação? A junção de um corpo novo com a nossa herança espiritual. Tá? O que nós estamos trazendo e o que precisa ser modificado na atual encarnação?
Para a gente poder olhar para o ser espiritual que somos, né, a gente precisa entender o funcionamento do corpo físico e do corpo espiritual. O corpo físico, a ciência está ajudando a gente, né, através de estudos científicos, descobertas científicas, exames que a gente faz. Então, hoje a gente consegue compreender plenamente, né, a constituição do corpo físico, elementos químicos que compõem o corpo, funcionamento de cada um dos órgãos, se fica doente, né, o que aconteceu que ficou doente, como que cura, faz cirurgia. Então, a parte física, né, nós temos ela assim esquadrinhada, né, a gente tem ela mapeada, tá? E a parte, né, espiritual? Ali está dando para ver direitinho, né? Tem um quadriculado representando como se tivesse feito um mapa, né? Está fazendo ali as coordenadas, né? Do nosso corpo espiritual, tá? Como é que nós vamos, né? Que recursos nós temos para fazer uma análise profunda, né? Do nosso mapa espiritual, nosso mapa, né? Dessas aquisições. Eu estou aqui encarnada. Como é que eu sei como é que está o meu perispírito? Tá? Então, quando a gente passa a olhar com uma lupa, né, a gente começa a fazer a seguinte pergunta para nós. Né, a gente começa a trabalhar com as perguntas. Tá? Uma das perguntas interessantes da gente fazer quando a gente está nessa, né, com essa vontade, né, de compreender esse processo energético em nós, né, a primeira pergunta é: quanto de espaço que o perdão tem ocupado na minha vida? Né? Quanto de espaço a gratidão tem ocupado nas minhas atitudes, no meu pensamento? Que tanto que eu tenho dedicado de atenção ao próximo, né, através da caridade e da solidariedade. Tá? Então, a gente vai começando a observar, e olha que aí estão só os pensamentos positivos, né? Quero acreditar que a gente já chegou nesse nível, né? Dos pensamentos positivos. Tá? Não tem nenhum pensamento negativo ali, né? Nenhum sentimento de inveja, de ciúme, de, né, maledicência, crítica. Tá? Não coloquei nenhum desses, mas cada um no seu íntimo, né, se fizesse esse mapa, né, começa a observar em você. Né, a hora que você passou o dia, chegou a noite, que você faz aquela autorreflexão. Que sentimentos eu vivenciei no dia de hoje? Que sentimentos tomaram a maior parte dos meus pensamentos no dia de hoje? Né? O meu pensamento ficou ocupado com o que no dia de hoje? Preocupação com as contas para pagar? Né? Então, excesso de, né, vontade de mudar o meu filho, né? Excesso de implicância com a minha sogra. Tá? Então, que pensamentos ocuparam, né, o nosso dia, né, durante toda a nossa hora? Tá? Esses sentimentos aí, nós temos consciência deles, sabemos da importância deles para a nossa evolução, lemos, buscamos informação, mas a gente não consegue, muitas das vezes, sair daqui, do campo mental. A gente sabe da existência deles. Saber da existência é a informação. Saber da importância é a informação. Agora, a gente precisa trazer isso tudo aqui para o campo do sentimento. E teve, né, uma pessoa muito importante que tentou mostrar isso para a gente através da vivência prática. Né? Quando Jesus vivencia cada um desses sentimentos, ele traz para nós um colorido diferente. Né? Ele traz para nós um brilho diferente. Né? Ele joga uma luz diferente, né, sobre todas essas questões. Tá? Então, a gente passa a ter em Jesus, né, uma referência, né, de onde nós precisamos chegar com cada um desses sentimentos. Isso aí tudo, na verdade, é o mapa do amor. Né? Isso aí é o alicerce do amor. Perdão, respeito, honestidade, paciência, fé. Então, se a gente começar, às vezes a gente não consegue, né, amar, nossa, vamos amar como Jesus amou. É tão difícil a gente pensar assim. Mas se a gente começar bem devagar, né, prestando atenção em um desses sentimentos, pelo menos, trabalhar bem, e se a gente conseguir numa encarnação, né, trabalhar bem o respeito, já é um passo. Né, já foi um passo. Bom, e quando nós estamos, né, lá no plano espiritual, olhando, né, para aquele mapa do nosso perispírito, né, fazendo análise das nossas conquistas espirituais e que sentimentos doentes ainda a gente precisa trabalhar nessa encarnação, a gente estabelece metas. Né? A gente vem para cá com um planejamento. E esse planejamento ele tem metas. E a gente se empolga.
Aí a gente pensa, nossa, eu vou reencarnar, eu tenho esse sentimento que eu preciso modificar, tenho que conquistar esse outro ainda, então eu vou para o planeta Terra e lá eu vou mudar, eu vou aprimorar, eu vou trabalhar, eu vou construir o quê? O que tudo isso vai levar? Todas essas ações vão levar a gente a construir o quê? Nós vamos construir sentimentos. Nós estamos aqui, gente, exclusivamente para prestar atenção no processo de sentimentos em nós, as vibrações que esses sentimentos estão trazendo para nós, tá? Bom, e os sentimentos são o quê? São energias, são padrões vibratórios, certo? E esses padrões, né, vibratórios, eles alteram o quê? As nossas ações, eles vão influenciar as nossas ações, as nossas escolhas. É por conta do que a gente está muitas vezes sentindo que a gente faz a escolha, né? Por exemplo, assim, eu senti uma forte paixão pelo Rubens e escolhi o Rubens, né, para ser meu esposo, e deu tudo certo, né? Então, são os sentimentos, né, que levam a gente a fazer escolhas, tá? E essas escolhas, né, esses sentimentos, eles estão extremamente ligados a estímulos. Esses estímulos são externos, tá? Então, assim, o planeta Terra inteiro é um estímulo para nós. Tá? Então, tudo que está ao nosso redor é estímulo. O livro que você lê, a mídia, as pessoas, tá? As situações, os fatos, né? Tudo é estímulo. E esses estímulos, né, eles são determinantes para quê? Para levar a gente a mudar, aprimorar, trabalhar. Está vendo que forma um circuito? Então, eu costumo comparar a reencarnação como um circuito, né? Ela é uma pista de obstáculos. Sabe aquela pista de obstáculo para criança, que a gente fala para a criança, ó, você vai partir daqui, você tem que chegar lá, mas no meio, né, tem que pular, tem que subir, tem que descer, tem que passar por baixo, tem que pegar não sei o quê, né? Então você faz aquela pista de obstáculo para a criança, né, chegar lá na frente. Aí a gente chega aqui no planeta Terra, a gente encontra a nossa pista de obstáculos. A gente fez o planejamento lá, se propôs, estabeleceu metas, só que aí tem os obstáculos. E o pior, gente, é que como nós estamos trazendo energias doentes, né, elas são matrizes que encontram semelhança com os obstáculos que o planeta Terra coloca para a gente, né? Chega aqui e a gente encontra com esse padrão vibratório aí, ó, de ganhar, de buscar só as sensações do corpo físico. Prazeres mórbidos são... a energia é doente, né? O mórbido é doença, tá? Mas é prazeroso ficar doente. Você acredita nisso? Né? Por exemplo, assim, a pessoa que se coloca como coitadinha, como vítima, é prazeroso, porque é dessa forma que ela consegue a atenção dos outros. Então tem um ganho aí, né? O pessoal da psicologia explica bem isso, tá? Então a gente se depara aqui, a hora que a gente reencarna, com esse padrão vibratório aí, e isso se torna uma armadilha para nós. Porque foram justamente esses padrões vibratórios aí, né, que nos atrasaram nas encarnações anteriores, foram a nossa derrota, tá? E nós vamos ter que nos deparar de novo com eles, né? E aí, esses sentimentos todos, esse padrão todo aqui, vai acionar em nós o quê? Sentimentos, que são o quê? Energias, que vão influenciar o quê? As nossas escolhas, nossas atitudes, que estão fortemente ligados aos estímulos que nós recebemos do mundo externo, que nos levam de novo a ter aquele tipo de atitude, né? E aí, tá vendo que isso se torna um ciclo de novo? Só que esse aí é o ciclo vicioso. Qual era o ciclo que a gente queria? Né? Era aquele lá. Chegou aqui, a gente se esbarrou com esse aí, né? E entramos nessa roda, né, de novo alimentar as energias doentes que nós estamos carregando. Vamos pegar, por exemplo, né, um estímulo externo que te causa medo. Tá? O que vai acontecer? Tem um estímulo externo que te causa medo. Por exemplo, que seja um animal peçonhento, que seja notícia, né, de tudo que deu errado no mundo, né, naquele dia, e você gosta de ficar lá, né, plantão policial e tudo mais. Tá? Isso te aciona o quê? Telas mentais, né, de medo. Aciona em você memórias que você traz, às vezes, de vidas anteriores, de situações parecidas, às vezes, que você viveu com aquilo, tá? Ou dessa própria vida, certo? E aí você não desliga. Isso aí são as telas mentais, né? É o que a gente estuda, né? Existem estudos a respeito disso aí, que é a massa mental, né?
a matéria mental. Tá? Então, a gente vai plasmando esses padrões, né? Essas telas mentais, essas imagens ficam acionadas na nossa mente. E aí, o pior que ainda tem, né, aqueles irmãozinhos que estagiam ainda no sentimento de vingança, no plano espiritual, né, que se ligam a essas telas que a gente fica produzindo, e aí eles ficam parecendo um botãozinho. Né? Tá vendo que tem ali no alto daquela figura no centro, ali, a silhueta de um corpo humano? Ali representando o chakra coronário. Tá? Então, eles ficam, né, acionando, né, essas telas na gente. Ó o ladrão, ó a cobra. E você fica o dia inteiro lembrando aquilo. Um raminho de árvore que cai, né, na sua frente, você já se assusta todo. Né? E a primeira coisa que acionou na sua tela mental foi a imagem de uma cobra. Tá? Eu estou usando esse exemplo, gente, é uma coisa bem corriqueira, mas isso pode ser qualquer coisa. Tá? A gente tem que prestar atenção que telas mentais, né, povoam os meus pensamentos, são os hábitos mentais. Tá? Então, veja bem, você detectou, né, um perfil seu mental de conflito. Né? Conflito com filho, com parente, com colega de serviço, com o governo, né? Está toda hora revoltado, implicando com as coisas. Tá? Você detectou um padrão vibratório baixo seu. Né? De que forma que a gente começa a sair disso, então? A sair desse ciclo vicioso? Está vendo que tem algumas telas mentais mais harmoniosas do lado de cá? Né? Então, a gente começa pelo processo de substituição. É a tela mental antídoto, ou a frase antídoto. Né? Às vezes você vai detectar, não às vezes uma tela mental sua, mas você vai detectar uma frase. Né? Uma frase tipo assim, nossa, dá tudo errado para mim. Nossa, não dou conta não. Nem vou tentar, porque eu não dou conta. Né? Ou seja, pensamentos pessimistas. Né? Você detectou que você tem esse tipo de padrão vibratório. Então, você começa pelo processo de substituição. Não, peraí. Toda vez que acionar essa tela mental, né, de medo em mim, eu vou substituir por essa outra que me faz voltar à calma, que me faz voltar ao meu centro, né, de referência a Deus. Então, uma imagem bonita que você tenha gravado na sua mente de um passeio que você fez, de uma cachoeira, ou de uma atividade que você fez aqui na casa espírita, alguma coisa que te trouxe aquela sensação de paz. Guarda essa imagem na cabeça e você fala assim umas 3, 4 vezes em voz alta para você mesmo. É tipo treinamento mesmo, né? É autossugestionamento. Toda vez que eu lembrar dessa situação negativa na minha vida, eu vou trocar por essa outra positiva. Né? Toda vez que eu lembrar daquele momento de conflito, de dor que eu vivenciei, eu vou trocar por esse outro. Ou então a frase. Né? Toda vez que eu pensar em tal situação, eu vou trocar por essa frase bonita que eu achei. Isso é um treino, tá? É um das técnicas, né, para a gente começar a modificar o foco. É a mudança de foco mental que a gente precisa fazer. Outra técnica é a gente prestar atenção nos estímulos, tá, que estão ao nosso redor. Vai prestando atenção, né, o estímulo e o que ele causou em você. O estímulo e o que ele acionou em você. Tá? Então, a gente precisa, eu detectei, né, certas energias em mim, certos padrões vibratórios que eu preciso modificar. Tá? Segunda pergunta, né? Eu estou disposto a modificar? Eu estou com vontade, né, de fazer isso? Então, primeiro a gente tem que estar aberto ao novo, aberto à modificação. Depois começa a prestar atenção nos tipos de estímulo. Aí você tem que começar a selecionar esses estímulos. Tá? Nossa, eu fico ouvindo tal música assim, assim, assim. Eu fico tão irritado depois. Né? Eu não consigo dormir. Eu fico até tarde mexendo no computador. Aí depois eu demoro para pegar no sono. Então, assim, começa a observar esses estímulos. Tá? O que eles estão causando em você. E aí você começa a selecionar. Né? Fazer uma seleção. Então, a gente precisa trabalhar com o quê? Com a mudança de foco. O que é isso? É o esforço interno. Gente, esse esforço interno para mudar padrão vibratório é trabalhar no bem também. Às vezes a gente acha que trabalhar no bem, né, é só fazer a caridade para o outro. Não é. Esse esforço mental seu também é trabalho no bem. Tá? Então, o esforço que o espírito faz, né, para diluir as vibrações ligadas, né, ao fato percebido na vida, né, mental. Então, o fato, né, as situações, elas vão sempre acontecer. Tá? Agora, de que forma que eu estou internalizando esses fatos? Né?
E aí estamos nós, tentando fazer a nossa construção energética, né? Ao final de uma encarnação, a gente gostaria muito que a nossa nova conquista, né, vibratória estivesse mais ou menos daquele jeito ali. O rosinha, né, representa as energias materiais, as conquistas materiais, o padrão vibratório mais ligado ao materialismo. Somos um ser, né, espiritual, porém no mundo material. Então nós vamos estar lidando com essa energia material, né? Porém nós queremos o quê? Que a nossa maior conquista sejam as energias morais, né, ligadas a questões morais, as energias que elevam o nosso espírito, né? Gostaríamos muito de chegar no final da encarnação, pelo menos com esse saldo ali, né? A parte moral espiritual maior do que a parte, né, do apego material, do materialismo, tá? Então, nós estamos aí encarnados tentando equilibrar esses dois mundos, né? Tentando entender essas duas instâncias. Tá? Aí é um esquema, né, para a gente tentar compreender como que isso se processa do estímulo até a construção. Então, ó, lá é o estímulo externo, está fora de nós. Tá? Aí tem todo um processo. Ali onde estão os filtros, ele vai aparecer em tamanho maior agora, eu vou falar sobre eles. Os filtros são a nossa defesa contra esses estímulos externos ou, né, a associação daquilo que a gente quer. Tá? Aí vem o nosso foco de interesse, que é o que vai direcionar se a gente vai construir mais para o lado dos interesses materiais ou se a gente vai construir mais para o lado dos interesses pessoal, tá? Aqui na ponta, onde está assim, a última bolinha aqui, nós, é o resultado da construção. É o resultado do que nós recebemos com o estímulo, a forma como a gente processou e que direcionamento que nós demos. Qual foi o nosso foco? Né? Para que lado nós levamos? Como é que nós processamos? Tá? Então, aí são os filtros. Quando a gente está lá no plano espiritual fazendo o nosso planejamento reencarnatório, o nosso foco de atenção é aquele... Ali, ó, tá lá, valores, sentimentos, conhecimento e recursos, tá vendo? O nosso foco de atenção são os sentimentos. O nosso padrão vibratório, ele é construído ali, nos sentimentos, tá? Então, a gente vem com o objetivo de modificar esses sentimentos para nos alinharmos com as leis divinas. São os sentimentos que nos colocam em equilíbrio com a lei divina. Tá? Então, a gente usa isso aí como escudo. Então, isso aí são os filtros. Tá? Vem o estímulo e ele vai passar por todos esses filtros. Certo? Olha como está organizado. Ó. É como se fossem escudos. Né? Então, eu sei que eu tenho sentimentos doentes e desequilibrados. Aí eu coloco alguns escudos, né, para tentar fazer com que os estímulos não me afetem novamente e me derrubem novamente. Tá? Então, eu tenho ali o primeiro estímulo, o primeiro filtro, né, o primeiro escudo é o dos valores. Os valores são padrões sociais adquiridos através da cultura, através das leis, né, através dos costumes sociais, daquilo que é tido como certo socialmente. Aí, está lá o nosso sentido. Então, assim, tem o primeiro escudo ali tentando, né, dar uma amenizada no impacto dos estímulos sobre os meus sentimentos. Vamos supor que não tinha muitos valores construídos, né? E aí veio um estímulo negativo e passou, acionou meu sentimento. Então, por exemplo, assim, sabe aquela pessoa difícil, né, de convivência? Então, a pessoa difícil de convivência, ela é um estímulo, tá? Aí ela aciona em você a raiva, né, o sentimento de raiva. E isso é um sentimento que você está tentando trabalhar com ele para melhorar, tá? Seu planejamento, isso. Aí, nós temos, então, né, quando vem o sentimento, aciona o sentimento de raiva, né, a gente tem vontade de dar um murro na cara daquela pessoa, certo? Só que aí, por uma convenção social, porque está na lei que eu não posso agredir o outro, né, por uma questão, né, de valores do socialmente correto, então, aquilo dá uma amenizada. Tá? Aí vai para o próximo filtro, né, o do conhecimento. Tá? Então, eu preciso ter conhecimento das leis divinas, preciso ter conhecimento do evangelho, conhecimento científico, né? Eu preciso me cercar de conhecimentos, porque se eu não tiver os valores muito bem construídos, vai vir forte o impacto em cima dos meus sentimentos, que vai acionar, vou voltar lá, por que a gente tem que... se passa a gente direto por esses filtros aí, vai acionar o quê? O meu interesse, né? E aí, se foi um estímulo negativo, que acionou um sentimento negativo, a hora que ele chega ali no foco de interesse, ele vai descer ali, ó, para o lado do interesse pessoal, que vai o quê?
afetar os prazeres mórbidos, que vai gerar ação de vingança, por exemplo, né, de prejudicar aquela pessoa, retribuir com o mal, e aí vai gerar um padrão vibratório em mim que vai alimentar energias densas no meu perispírito, certo? Então, quando a gente vai reencarnar, a gente faz um planejamento sobre aqueles filtros lá, e a gente também tem, né, condição de escolher os estímulos. Por exemplo, estar em Jataí é um estímulo. É a ambientação reencarnatória. Por que nós escolhemos nascer em Jataí? Né? O trabalho, a profissão que você escolheu é um estímulo também. Então, houve um planejamento sobre isso. Por quê? Porque através do seu trabalho vai trabalhar certas conquistas energéticas em você. Certo? Entendeu aí, gente, a importância do filtro? Eu vou continuar aqui. A gente vai... Ali é o caminho. Né? Tá dando para ver? Porque aqui para mim está muito clarinho. Lá quem está atrás está dando para ver? Eu recebi um estímulo, tá? Vamos lá, aquela pessoa difícil de convivência, né? Recebeu o estímulo dela, a pessoa te aciona de tudo quanto é jeito negativo, tá? Aí você, né, por conta dos valores sociais, o socialmente correto, você sorri polidamente para a pessoa, né, diz palavras bonitas para ela, mas dentro de você acionou negativamente. Você está por dentro morrendo de raiva, né? Por dentro você está xingando, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai lembrar, né? Você se cercou de recursos, né? Você, no seu planejamento reencarnatório, você falou assim, eu quero ser espírita porque tem uma livraria imensa, né? Uma literatura imensa no espiritismo, é cheio de recursos, né? Para eu poder compreender esses sentimentos. Então você fez esse planejamento de nascer nessa religião por conta dos recursos que ela ia te oferecer, certo? Aí tá, passou lá nos sentimentos, quando chegou no sentimento, tá vendo que a setinha mostrando ali é o fluxo da energia, tá? Então recebeu o estímulo negativo, né, os valores, né, deram uma controladinha ali na situação, mas quando chegou no sentimento, desceu, foi para a energia densa, tá? Aí você lembrou dos livros, né, do Allan Kardec, das palestras aqui no centro, tal. Aí você, opa, peraí, tá errado, eu tenho que modificar. Aí você tornou a se alinhar com os valores espirituais, os valores morais, que vão o quê? Né, acionar a sua consciência moral, que por sua vez vai gerar uma atitude de fazer uma oração para essa pessoa. Nossa, é mesmo, essa pessoa está precisando de oração, vou fazer uma oração para ela, vou tomar um passo pensando nela. Então, acionou uma atitude que por sua vez o quê? Ampliou o seu padrão vibratório positivo e vai alimentar o seu perispírito de energias equilibradas. Tá? Bom, lá naquele fluxo, né, aquele mostrando ali o fluxo de energia, eu puxei uma setinha ali, ó, pondo em destaque ali os prazeres mórbidos. Ali, gente, está a armadilha. Né? Ali é onde está a pedra de tropeço da nossa encarnação. Né? E o que são esses prazeres mórbidos? Né? Os prazeres mórbidos são a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Aí a gente pensa assim, não, mas eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta. Né? A gente acha que a gente não é. Mas vocês querem ver uma coisa? A vaidade, ela precisa de palco. Então, assim, as palavrinhas que estão aí embaixo é para a gente materializar. Porque quando a gente fala assim, vaidade é uma coisa muito abstrata, né? Orgulho. Então, assim, para a gente materializar. Se fosse um local, a vaidade, ela gosta de palco. Ela gosta de ser o centro das atenções. Por exemplo, assim, você ajuda uma pessoa. Aí a pessoa nem percebeu que foi ajudada. Aí a pessoa nem te agradece. Né? Às vezes até age com ingratidão para o seu lado. Aí você pensa assim, nossa, nem me agradeceu. Pronto, onde que você está? Você está na vaidade. Tá? Porque você ajuda o próximo sem interesse, gente. Né? A gente não tem nem interesse de receber aplauso. Quando a gente se magoa porque a pessoa não agradeceu o bem que a gente fez para ela, é porque nós ainda estamos com o pezinho na vaidade. A gente fez porque a gente queria ser reconhecido. A gente fez porque a gente queria aplauso. Né? Quando, na verdade, a gente ter feito, agradecido a Deus pela oportunidade de ter feito e seguido o seu caminho. E deixar o outro seguir o dele. Né? Isso é amar incondicionalmente. Agora, amar porque quer a gratidão do outro, isso não é amor. Ah, isso ainda é um pezinho na vaidade. Né? O outro sentimento, o orgulho. O orgulho, gente, ele precisa do ringue. O local do orgulho é o ringue. Né? O que é o ringue? É o campo de batalha. Sabe quando você chega em casa, né, e você teve aquele momento difícil com seu colega de trabalho, e você continua mentalmente degladiando e discutindo com ele?
Isso é o orgulho, isso é o ringue mental, né? Porque se o fulano falar isso para mim, eu vou falar aquilo para ele. Nossa, mas como que ele teve coragem? Sabe essa discussão interna que você fica, né? Isso aí é um pezinho no orgulho. Tá? Então, esses aí são sentimentos doentes que a gente precisa trabalhar, certo? E tem estudos falando sobre essa questão, né, da briga mental que a gente fica alimentando o tempo todo. Isso acontece entre marido e mulher, acontece entre irmãos, né, e vai por aí fora. Tá? Qualquer relação humana, né, gerou esse conflito mental interno. Né, você vê a pessoa, aqui o coração já... né? Nossa, lá vem o fulano. O que é isso, gente? É o ringue. Né? Você está num campo de batalha, certo? Aí o egoísmo, né? O egoísmo, o local dele é o quarto, né? O que é o quarto? O quarto é a sua zona de conforto, né? Teoricamente, o quarto é o local do conforto, certo? Então, o egoísmo, ele não quer sair do quarto, ele não quer sair da zona de conforto. Tudo que ele faz, né, é pensando no seu próprio bem-estar, que se dane os outros. Eu levando vantagem é o que interessa, certo? Então, o egoísmo, ele parte muito para esse lado, né? E aí a gente tem esse problema, né? Quem é que não tem problema? Tenho dificuldade com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu colega de trabalho, né? A gente tem, que dificuldade é essa? Então, detectou essa dificuldade, né, de relacionamento com alguém, faz essa pergunta para você, que dificuldade é essa? Né? Ela está instalando em mim de que forma? Ela tem raiz onde? Tá? A dificuldade, a gente vai começar a observar, né, que essa dificuldade, ela está em nós mesmos. São o quê? Padrões vibratórios doentes em nós, né? E aí está mostrando a condensação energética, né, dessas vibrações, né? E elas vão se ligando, gente, através dos nossos chakras, né? Ali está o chakra coronário de novo, né? Isso vai se ligando ao nosso sistema nervoso, né? E vai gerando doença física, certo? Vai trazendo para o corpo físico também, tá? Então a gente precisa, gente, cuidar disso, né? Ter muita atenção com esses sentimentos, tá? E o que acontece, né, com essas imantações? Ela potencializa no outro. Por exemplo, assim, por que você implica com uma pessoa? É porque aquela pessoa, ela tem também a mesma matriz doente que você. Aí você não quer olhar para essa matriz doente sua, mas Deus coloca aquela pessoa na sua frente para servir como espelho, né? Então, aquela energia doente sua vai lá no outro. Aí, geralmente, como a gente é médium, né, a gente capta isso de volta potencializado, né? Então, vai e volta maior. E isso vai virando uma bola de neve, vai crescendo, tá? E eu estou contando tudo isso para vocês, gente, porque isso acontece comigo também, né? Não é porque eu estou mostrando isso para vocês que eu já superei isso, não. Esse ano eu passei, né, por uma séria dificuldade com essa questão, né, da convivência com o outro, né? E a hora que caiu a minha ficha, né, de que onde que eu estava, né? Eu estava lá ali, eu estava com a ideia de controle, né? Eu estava com a ideia de superioridade, eu estava com a ideia de intolerância. A hora que a gente começa a estudar esse material, por isso que eu fiz o planejamento reencarnatório, né, para vir para o Espiritismo. Porque eu sabia que eu ia ter essas tendências, né, então eu vou para o Espiritismo, porque lá vai me oferecer os recursos para eu me autoconhecer. Então, através desses estudos, né, eu percebi que eu estava ali, eu estava implicando com uma colega de trabalho, né? Por quê? Porque eu tinha aqueles sentimentos ali, né? A hora que eu comecei a ver, eu estava, olha só, os meus sentimentos tinham raiz na onde? No orgulho. Né? Então, aquela mãe, né, que fica o tempo todo tentando controlar os filhos, observa se isso não está com um pezinho no orgulho. Né? A gente que fica o tempo todo achando que é melhor que o outro, por isso que a gente fica implicando com o outro. Que a gente acha que é melhor que ele, a gente fica tentando modificar o jeito dele ser. Né? Então, a gente tem que tentar, né, observar esses sentimentos em nós. Tá? Olha lá onde que está a vitimização. A pessoa que se coloca o tempo todo como coitadinha, segue a raizinha dela lá, vai dar lá no egoísmo. Né? Ela está sempre o quê? Tentando chamar atenção para si mesma, por isso que está com a raiz no egoísmo. Né? A inveja, a posse, o ciúme, o apego, o melindre. O melindre, gente, sabe o que é? É quando a gente estabelece uma autoexpectativa em relação ao outro e o outro não corresponde com a expectativa que a gente criou em torno dele. Eles nos decepcionam. Aí a gente fica melindrado. Né? Então, o melindre, ele está com uma raizinha, a raiz dele é lá no egoísmo também, né? Porque eu estou projetando no outro uma coisa que eu gostaria. Né? Por isso é o egoísmo. E aí, a vaidade, tem indiferença,
a maledicência, a crítica, a crítica está lá no egoísmo também. Aí nós vamos ter... peraí. Ele está bem pequenininho ali. Nós vamos ter a arrogância, a timidez, soberba. Ali tem uns cima que eu não consegui ler também. Mas, gente, são todos os sentimentos... todos os sentimentos negativos, tá? Todos eles vão acabar tendo raiz lá na onde? No orgulho, na vaidade, né? No egoísmo. Ou seja, é ali que está a nossa pedra de tropeço na nossa encarnação. Tá? E finalizando, né, resumindo, qual que é o nosso real compromisso, então, com essa encarnação? Por que é que a gente precisa olhar para o ser espiritual que somos? Porque nós precisamos compreender esse ser espiritual que somos e o fenômeno das vibrações, né, que estão ligadas a nós. Compreender, né, o nosso papel na esfera das influenciações. De que forma que a gente influencia os outros, de que forma que a gente é influenciado. Então, gente, ao final dessa reencarnação, né, a nossa maior conquista precisa ser o quê? A percepção desse movimento dos sentimentos em nós. Se a gente conseguir pelo menos perceber o efeito dos sentimentos em nós nessa atual encarnação, já foi um passo. Tá? A vida, né, é uma sucessão de acontecimentos e fatos. É a forma como a gente vai internalizando esses fatos que vai fazendo a diferença. Né? Esses fatos vão gerando memórias energéticas, né? Essa imagem aí é uma imagem mediúnica também, né? Mostrando as memórias energéticas, tá? Os pontos de vibração que vão sendo acumulados no nosso perispírito. E aí nós temos então a oportunidade da reencarnação, né? Que serve para quê? Para a gente renovar através das experiências, né? E essas experiências fazem parte de um planejamento reencarnatório em que foi analisado o nosso padrão vibratório e a gente precisa estar atento com isso. Estar atento a quê? Né? A evangelizar-se, né? A educação através do evangelho, a autoeducação, né? Um comportamento evangelizado. Então, o novo olhar para o espírito é o papel dos espíritos espíritas cristãos de hoje. Isso é a nova era. Né? É a gente estabelecer metas para o nosso padrão vibratório, né? A nossa compreensão do ser espiritual que somos. E assim, né, a minha reflexão fica aqui hoje. Esses estudos têm sido muito significativos para mim. Espero que tenham sido, né, assim, um levantar de curiosidade, tá? Porque esse material que eu estou apresentando para você, gente, ele não é meu. Esse material é da Alzira e do Saulo, né? São companheiros espíritas lá de Sacramento. Esse material está disponibilizado no site do Colégio Allan Kardec, né, de Sacramento. Isso aqui que eu mostrei para vocês, gente, é o resumo de 52 slides com aqueles esquemas. Vou só voltar aqui. Aqui, ó. São 52 slides, né, só explicando esse esquema. Né? Aí a gente vai ter que decorar esses esquemas? Não, gente, isso aí é só para a gente entender, né, que a gente precisa trabalhar o sentimento, porque olha quanta coisa ele movimenta. E eu esqueci de falar, essa imagem aí, ó, o fluxo energético de vermelho ali no meio, ó, ele foi. A hora que ele chegou lá, né, a hora que sedimentou aquilo em nós, isso volta, tá? A gente recebe, mas a gente emite também. É o fluxo e o retorno desse fluxo, né? É o alimento e o retroalimento. Ou seja, os estímulos externos, né, que estão perto de nós, eles existem porque nós alimentamos ele também, nós retroalimentamos esses estímulos. Tá? Então, a gente que precisa fazer a seleção e começar a cortar, né, esses estímulos aí. Então, como eu estava falando para vocês, só desse material para esses esquemas, né, tentando mostrar o caminho, o fluxo energético em nós, são 52 slides. E esses aqui, ó, com a parte filosófica, né, são 110 slides, uma coisa assim. Né? Então, é slide demais. É um trabalho que foi mostrado durante todo um congresso de 16 horas. E eu estou tentando trazer isso em 40 minutos. Então, assim, foi muito resumido, né, o que eu trouxe para vocês. Quem tiver interesse, né, pode estar entrando no site
né, www.cac.org.br/materiais, né, 55º encontro. E também eu vou deixar, né, aqui para a biblioteca do Allan Kardec um exemplar do livro. Esse livro está na íntegra também, da onde eles se basearam, né, para fazer todo esse material. Tá? Então, quem tiver depois o interesse de aprofundar mais, né, de conhecer mais o mecanismo dos sentimentos e os pensamentos na nossa evolução espiritual, né, dá uma pesquisadinha no livro ou no site. Tá? Então, muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Então, obrigado, Adilane, pelas reflexões. Vamos, nesse momento, nos colocarmos em condição de oração, para estarmos agradecendo a Jesus, nos sintonizando, nos preparando para a atividade do passe. Mestre amigo Jesus, muito importante, mais uma reflexão para estarmos levando para o nosso dia a dia, com novas atitudes diante dos obstáculos que nos apresentam. Nos ampare, nos dê forças, para que possamos ser estímulos positivos na vida das pessoas que nos cercam e assim auxiliá-los na mudança de seus padrões vibratórios, de suas atitudes. Obrigado, Senhor, por tantas oportunidades que o Senhor nos proporciona de estudo, que o Senhor possa estar conosco nessa empreitada de alinharmos com os teus ideais, com a tua moral. Aproveite, Senhor, rogando em benefício de todos aqueles que passam por dificuldades, sejam de saúde, em família, sejam irmãos que estão internos, nos hospitais, nos albergues, nas prisões, irmãos que tiveram recentemente sua passagem para o plano espiritual, assim como todos aqueles que aqui ficaram, possam estar recebendo o teu amparo, a tua luz, a tua proteção. E assim, Mestre, agradecidos mais uma vez, rogamos que prossiga conosco. Que assim seja.